Vamos aí então, pessoal, para falar um pouquinho mais de força de atrito, agora de uma forma um pouco mais específica. Vou imaginar então que eu tenho um corpo, eu tenho que empurrar um bloco, tá? Como se estivesse em casa, tendo que empurrar um armário, tá? Então o armário está aqui, ele está sobre o piso, então tu vai aplicar uma força sobre esse armário, tu vai empurrar o armário aqui, certo? E aí o armário tende a deslizar sobre o piso. Ora, todo mundo que já fez isso algum dia em casa, ou mesmo fora de casa, nota que, à medida que a gente aplica a força tentando fazer o armário deslizar, o piso reage empurrando o armário no sentido contrário. Então, essa força que está surgindo aqui é uma força de atrito, ela está tentando impedir o armário de deslizar sobre o chão. Então, essa força de oposição ao deslizamento, o vizinho começou a fazer obra justamente na hora da gravação da minha aula, mas não tem problema. Essa força de oposição ao deslizamento é a força de atrito. Ele pode acontecer, em princípio, de duas formas. Quando tu começa a empurrar o armário nem sempre desliza de cara, né? Então, ele pode encontrar um atrito sem deslizar, mas ele tende a deslizar. Ou então tu aplica a força e o armário desliza. Aí eu vou ter o deslizamento. Então há dois tipos de atrito para a gente tratar aqui, para a gente lidar aqui. Um sem o deslizamento, outro com o deslizamento. Então nós vamos dar nomes distintos para eles. Quando tem atrito e o corpo não desliza, mas tende a deslizar, a gente vai chamar essa força de atrito estático. Esse é o atrito estático. FAE, força de atrito estático. Força de atrito estático, o corpo não desliza, mas tende a deslizar. Quando o corpo desliza e tem atrito, aí nós vamos chamar a força de atrito cinético ou dinâmico. Tu vai encontrar esses dois nomes, tá? O atrito cinético, o atrito dinâmico, a força de atrito cinética, a força de atrito dinâmica, FAC ou FAD. Tá? Pode ser um, pode ser outro. Qual é a diferença do atrito estático para o atrito cinético ou dinâmico? No atrito estático não há deslizamento, só há tendência a deslizar. No atrito dinâmico, desliza. Então tá, pessoal, estamos aí de volta, depois de um problema de ordem técnica, para concluir, então, o nosso papo da força de atrito. A gente falava que temos um atrito estático, temos um atrito cinético ou dinâmico. O estático é quando o corpo não desliza, mas tende a deslizar, e o cinético ou dinâmico é quando o corpo desliza. Então, o exemplo que a gente estava usando é, eu estou empurrando o armário tende a deslizar, encontra uma certa dificuldade, o armário encontra uma certa dificuldade para deslizar sobre o piso, e aí o que acontece? Surgiu uma força de oposição ao deslizamento, surgiu o atrito. Esse atrito, se não está deslizando, é chamado de estático. Aí eu aumento essa força F, e eu noto que o atrito parece que fica maior, parece que o armário fica mais preso ao chão. E não desliza. E aí eu vou aumentando essa força F e o armário continua preso ao chão, parece que gruda cada vez mais. Então, o que a gente pode notar é que essa força de atrito estático é variável. Ela é variável. Ela varia. Ela varia até que tu chega num ponto limite, a partir do qual o corpo tende a romper a situação de não deslizamento e ele começa a deslizar. Aí eu vou ter um atrito estático especial. Eu vou ter o que nós vamos chamar de força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo. FAEM. O que é o atrito estático máximo? O que é essa força, né? Força de atrito estático máximo. O que é essa força de atrito estático máximo? Essa não é nada mais, nada menos do que a maior oposição que o corpo vai encontrar ao deslizamento naquela superfície. Em nenhum momento ele vai encontrar maior resistência ao deslizamento do que ali. Bem,
vai se romper a situação de não deslizar e o corpo vai começar a deslizar. Aí o atrito vira cinético ou dinâmico. E o que a gente nota quando empurra alguma estrutura assim, é que quando o corpo começa a deslizar, parece que fica mais fácil de mantê-lo deslizando. Não só parece. O atrito cinético ou dinâmico é menor que o atrito estático máximo. No estático máximo ainda não desliza, mas vai começar a deslizar. Aqui começou a deslizar e o atrito ficou menor. Então, vamos representar graficamente isso aqui, ó, fazendo um gráfico aqui de força de atrito em função da força. À medida que a gente está tentando fazer o armário deslizar, a gente tem uma situação em que o atrito é variável. Eu vou aumentando a força e o armário não desliza. Eu vou melhorar essa reta aqui. Vamos deixar ela mais de pé, fica mais fácil para aproveitar o gráfico. A gente vai aumentando a força e o armário não desliza. Então, aqui, o atrito é chamado de estático. O teu livro fala que é sem movimento. Não está legal isso, o teu livro dizer dessa forma. Estático é sem deslizamento. Tem atrito estático quando há movimento, mas não tem deslizamento. Então, o atrito é estático. Vai chegar num determinado ponto, lá nesse ponto, vamos fazer uma legenda aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter a força de atrito estática máxima, o atrito estático máximo. O atrito estático máximo. O que eu tenho aí? Então, eu tenho a maior oposição ao deslizamento. Então, o corpo está na iminência de deslizar. Ele está pronto para deslizar. E eu botei tá aqui, eu sei que não é tá, é está, mas enfim, né? Nós estamos aqui batendo um papo, certo? Então, não precisa me xingar pelo português errado. E aí o corpo começa a deslizar, o atrito vira cinético ou dinâmico, e esse atrito é menor. Então, o que vai acontecer? A partir daquele pontinho ali, o atrito vai diminuir de uma forma bastante brusca, e ele vai diminuir e vai ficar constante. Então, aqui, nessa legenda, eu tenho a força de atrito cinética ou a força de atrito dinâmica. Aqui e ele repara o seguinte, aqui, vamos fazer com a régua para tu notar o que eu vou te dizer. Aquela redução ali, ó, no atrito, ela é quase que instantânea. Imediatamente o atrito, se não mudar as condições da superfície, o atrito fica constante. Então, aqui eu tenho um atrito cinético ou dinâmico, como eu te falei, tu pode encontrar os dois nomes representando exatamente a mesma coisa, certo? Aí o corpo está deslizando. O que acontece é o seguinte, já que o atrito estático é variável, eu não tenho como calculá-lo. Mas como o atrito estático máximo e o atrito cinético são constantes, para a situação que a gente encontra, para aquele corpo e para aquela superfície, dá para calcular os dois. E como é que a gente faz esse cálculo? A força de atrito estática máxima, a força de atrito cinética, a força de atrito dinâmica, são calculadas por fórmulas idênticas. São exatamente as duas coisas que interferem no atrito. Primeira relação entre as superfícies. Se elas são mais ásperas, então maior dificuldade de deslizar, ou se elas são mais lisas, maior a facilidade de deslizar. Isso a gente viu na nossa aula anterior, que é vinculado ao coeficiente de atrito. Então, a gente tem lá o μ, que é o coeficiente de atrito. Porém, esses coeficientes de atrito não são iguais, quando não desliza e quando desliza. Eles são diferentes. Então, aqui eu vou ter um coeficiente de atrito estático, e aqui eu vou ter um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Vale os dois nomes. E qual é o outro fator que interfere no atrito? Veja, se eu estou com muita dificuldade de empurrar esse armário, o armário praticamente não sai do lugar, eu tenho algumas possibilidades. Uma delas, tu poderia me dizer, de repente, vamos erguer o armário, botar um tapete embaixo. Eu vou estar mudando a relação entre as superfícies. Vou estar mudando o coeficiente de atrito. Joga um balde com óleo no piso. Sim, se não é na tua casa, imagina a tua mãe que vai fazer contigo se tu jogar um balde com óleo no chão para arrastar o armário e a lambuzeira que vai ficar. Tu também vai estar mudando o coeficiente de atrito. Outra possibilidade, chamar mais gente, aumentar o valor da força.
Aí tu vai conseguir vencer a resistência com mais facilidade, tu tem mais força. Mas nessa hora ninguém aparece para ajudar. Então nos resta uma outra possibilidade, que é esvaziar o armário. Esvaziando o armário, o que vai acontecer? As superfícies que estão em contato vão se afastar um pouco, elas não vão ficar tão comprimidas. E aí, lembra aquelas imperfeições? Lembra quando a gente falou na aula passada, na nossa videoaula anterior, que a gente ampliou as superfícies que estão em contato? Lembra daquelas imperfeições aqui? Aquelas imperfeições existentes entre a superfície em contato? A gente pegou aqui, por mais lisas que sejam a superfície, é como se a gente pegasse aqui um microscópio e fosse olhar. Então, na hora que se aplicou a força F na superfície vermelha aqui, ó, o vermelho empurra o azul. Essa saliência vermelha aqui vai empurrar essa reentrância azul para lá, com uma força F'. E aí, o que o azul vai fazer? Vai reagir com uma força chamada de força de atrito, de mesma intensidade. Certo? No momento que a gente comprime mais as superfícies, essas imperfeições ficam mais próximas. E aí fica mais difícil de romper essa resistência. Então, isso tem a ver com a força que comprime as superfícies que estão em contato, que não é o peso necessariamente, tá? Não é o peso, é a força normal. Lembra? Quando uma superfície é comprimida pela outra, a outra reage com uma força normal. Então, está aí a fórmula que nos possibilita calcular o atrito estático máximo entre duas superfícies e o atrito cinético. Fórmula fácil de tu lembrar, ó, força de atrito mini, tá? Coeficiente de atrito vezes a normal. Só tem que lembrar que como a força de atrito estática máxima é maior que a força de atrito cinética, ou dinâmica, enfim, ela é maior para as mesmas condições de contato, o que nós vamos ter é que a diferença não está na normal, porque a compressão é a mesma, são as mesmas condições de contato. A diferença está no coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Por isso que a força de atrito estática é maior que a força de atrito cinética. Tá legal?